Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Cidade em Foco SP. É com muita satisfação que recebemos no nosso programa Rosimere de França Abreu Santos. Seja muito bem-vindo, Rosi. Muito obrigada a todos. E é um prazer estar aqui na TV Polo, relembrando tantos fatos interessantes da cidade. É sempre uma alegria. Agradeço a audiência e agradeço aqui o convite. Rosi França, ex-vereadora de Cubatão, jornalista, né, Rosi? Poeta. Sim. E atualmente atua como corretora de imóveis. Você veio de Pernambuco, Rosi, é isso? Isso mesmo. Eu cheguei em Cubatão aos 11 anos de idade. 11 anos de idade. Fomos morar na Vila Parise. A maioria dos meus familiares já estavam morando lá, meus irmãos. E aí a gente começou uma saga, né, de sobrevivência em Cubatão. E, graças a Deus, foi uma cidade que nos acolheu e que nos ofereceu tudo que nós somos hoje. A minha família, as conquistas, né, que nós tivemos graças a Cubatão. E olha que a Vila Parise era complexa a situação, né, Rosi? Você morou quanto tempo lá? Eu fiquei pouco tempo, na verdade. Eu cheguei com 11 anos, devo ter saído aos 16. Fiquei pouco tempo. E fui morar no Parque das Bandeiras. No Parque das Bandeiras. Parque das Bandeiras. Fiquei lá um tempinho, São Vicente. Depois fui morar na Praia Grande com a minha irmã. E depois fiquei dividida entre Cubatão e Praia Grande, até hoje. Até hoje. Você estudou aqui no Schmidt, então? Estudei no Colégio Afonso Schmidt, trabalhei no Nery Shop. Nery Shop. Uma joalheria, né, que tinha aqui na cidade. Trabalhei no Unibanco, na Companhia Santista de Papel e na Câmara Municipal. Você fez jornalismo e já estava na Câmara? Sim, eu estava na Câmara e foi uma coisa muito boa, porque nós estávamos vivendo um momento que se exigia concurso público, com nível universitário. A Câmara e a Prefeitura, na época, ofereciam recursos, condições dos funcionários para estudar, com transporte. Era uma realidade muito boa para os jovens cubatenses, e eu tive essa oportunidade. E aí, casou, como funcionário da Câmara, veio a casar ou já era casada? Quando eu entrei na Câmara, eu já estava casada. Mas casei, eu trabalhava na Santista de Papel. Nosso grande amigo Carlinhos, grande abraço, Carlinhos. Companheirão aí, de 41 anos já. De 41 anos. E o que levou você a corretora de imóveis? Então, quando eu me aposentei da Câmara, eu já tinha recebido um convite do Wagner Moura. Né? Nosso amigo Wagner Moura, dono da grande ABS. ABS Imóveis. E o Wagner é meu vizinho durante 20 e poucos anos. E ele dizia, quando você se aposentar, vai trabalhar comigo lá na ABS. Eu não levei muito a sério, nunca pensei em ser corretora de imóveis. Até que me mudei para Praia Grande, numa situação de urgência, não tinha planos de ir embora daqui, mas precisei me afastar de Cubatão por uns tempos e fui, né, para Praia Grande. Eu estava um dia olhando da varanda, olhando a rua, o movimento, com saudade de Cubatão. Os amigos aqui. É uma cidade muito aconchegante aqui, né? Todo mundo se conhece. Embora eu sempre vivi aqui e lá, mas assim, a convivência sempre foi em Cubatão, né? E eu estava meio isolada. E aí eu olhei e falei, já sei, vou trabalhar como corretora de imóveis, vou ligar para o Wagner Moura. Ligar para o Wagner. Coincidentemente, ele estava abrindo um escritório na Praia Grande. E aí deu tudo certo e a gente está nessa parceria aí já há 4 anos. Há 4 anos, Rosi. Isso. Rosi, e como é que é essa vida de corretor de imóveis? É uma vida muito dinâmica, né? Exige muita dedicação, exige muito tempo e muita resiliência, né? Porque a gente não vende imóvel todo dia. Imagina. Infelizmente, né? Apesar de ter muitos imóveis, apesar de ter muitos compradores, mas casar esses dois não é fácil. E muitas vezes, quando uma venda não dá certo, quando o mês passa menos agitado, com vendas, com possibilidades, né? Vem a frustração. Então, é necessário que a gente tenha muita persistência e muita calma para viver esse tumulto que é a vida de um corretor de imóveis. É tumultuado. Mas a vida do corretor de imóveis é uma profissão fundamental, né, Rosi? Porque é uma segurança, como você falou agora há pouco, é uma segurança jurídica para quem vende e para quem compra. Exatamente. Porque o vendedor não sabe as regras, o comprador muito menos, então é uma coisa que depende muito
do corretor de imóveis? Sim, eu costumo dizer que a minha experiência em servir através, né, do serviço público, da vereança, de todas as experiências que eu tive anteriores, tempo, né? Me favorece muito na vida dessa atribulação, né, e dessa atribuição de atender pessoas, de ajudá-las a realizar sonhos, conduzir para que se programem, para que se organizem, porque é uma das decisões mais sérias, mais importantes, da vida, né? Da vida, das famílias. Você está lidando com sonhos de pessoas. Exato, né, é a conquista do seu imóvel. E o sonho da casa própria já é assim uma coisa enraizada na nossa cultura brasileira. Tem que ter o meu espaço, tem que ter o meu lar, né? E trabalhar com isso é lidar com essas expectativas e esperança e confiança dos clientes. Então, a gente precisa realmente estar preparado para lidar com tantas emoções, com tantas situações, porque está lidando com um sonho e tornar esse sonho realidade requer muita seriedade. Rose, não é fácil, não. Deve ser bem instigante a profissão, né, Rose? É muito boa, porque assim é um carrossel, né? Todo dia tem uma novidade, às vezes a venda está ali garantida, você já está contando com o dinheiro da comissão. E aí alguma coisa dá errado, começa tudo do zero. Mas eu tenho experiências muito boas e histórias muito bonitas para colecionar aí nessa minha profissão apaixonante. Nesses 4 anos de corretores já tem muitas histórias. Tem muitas histórias. Ô Rose, volta para a vereadora? Não. Essa participação como representante da cidade foi um momento muito importante da minha vida. Me trouxe muita experiência de vida, muitas amizades, muito conhecimento de coisas que eu nem imaginava, embora eu já fosse assessora parlamentar, né? Parlamentar, o grande vereador Ivanel, da Praça também. Isso, eu trabalhei com meu irmão durante 4 mandatos, né? Então, sempre estive com ele. Então, isso também é que formou a minha base de conhecimento das realidades, né, urbanas, das necessidades da comunidade. Então, isso também me ajudou na formação da corretora que eu sou hoje. Perfeito. Eu posso servir a comunidade, as pessoas, na minha profissão, à medida em que eu oriento, em que eu entrego e faço vendas com seriedade, com responsabilidade, com conhecimento. E quando a gente não tem o conhecimento, a gente tem que buscar para evitar danos. E é isso que eu faço. Porque tem que assegurar aquela questão toda, dar segurança jurídica. Eu tenho a sorte, tanto para quem compra como para quem vende. Exato. A felicidade de trabalhar com o Wagner na empresa ABS, que é uma pessoa que tem uma experiência de longa data, né? O Wagner é muito criterioso com os negócios que são realizados na ABS, então isso me dá muita tranquilidade para que eu possa exercer a minha profissão e dormir em paz. Perfeito, Rose. Vamos chamar um intervalo? Vamos. Daqui a pouco voltamos com a Rose França. O Colégio Objetivo Cubatão é uma instituição comprometida com a qualidade do ensino em todas as etapas educacionais, desde a educação infantil até o ensino médio. Oferecemos um ambiente acolhedor e estimulante para o desenvolvimento integral dos alunos. Além disso, temos um programa de pré-vestibular, dedicado a prepará-los para os desafios dos vestibulares e uma preparação especializada para aqueles que desejam ingressar nas carreiras militares. Acreditamos na importância da educação como base para o futuro dos estudantes e trabalhamos incansavelmente para proporcionar a melhor formação acadêmica e pessoal possível. Para mais informações, acesse nosso site www.objetivocubatão.com.br. E voltamos com a Rose França, ex-vereadora e atual corretora de imóvel. Ô Rose, nessa área de corretor de imóvel, existe uma questão bem complexa, que é a documentação na hora de comprar e vender o imóvel. Explica um pouco para a gente como é que funciona esse organograma aí, Rose. Então, essa é uma das maiores dificuldades do mercado imobiliário, é justamente quando a gente se depara com um imóvel que está com a documentação irregular. E às vezes está irregular por coisas simples, por falta de conhecimento, por falta de atenção, né, de informação.
Então, assim, é muito comum as pessoas confundirem o contrato de gaveta, né, que é um contrato entre as duas partes, vendedor e comprador, com a escritura. Claro que a escritura também é um contrato, só que é um contrato do conhecimento de um cartório de notas. É um contrato público, no caso. Exatamente, é um contrato público. E aí, qual é a importância disso? Se a pessoa vai comprar um imóvel e não levanta a documentação, o imóvel não está com uma matrícula atualizada, que é o primeiro documento que a gente pede enquanto corretor. Você quer vender um imóvel? Eu te pergunto, posso ver a matrícula? Porque a matrícula seria a certidão do imóvel, é isso? Exatamente, ela é comparada à certidão de nascimento de uma pessoa. A matrícula do imóvel nada mais é do que uma certidão do imóvel, ali que vai constar a quem realmente pertence o imóvel, né, a data que ele foi edificado, se for caso de edificação, às vezes é só um terreno, mas ali vai estar toda a metragem, constar a metragem, né, as delimitações do lado direito, do lado esquerdo, dos fundos, toda a informação de existência daquele imóvel, né? O lançamento na prefeitura, que corresponde ao cadastro do IPTU. Então, tudo isso são documentos fundamentais. Então, muitas vezes a pessoa, por ingenuidade, eu tenho encontrado vários casos assim, que me apresenta um contrato de compra e venda de 20, 30 anos atrás e que não foi devidamente regularizado. Então, esse é um problema seríssimo. A primeira coisa é verificar na matrícula se quem está vendendo o imóvel realmente é dono do imóvel. Porque pode acontecer, inclusive, de alguns imóveis serem vendidos para mais de uma pessoa. Acontece, Rosa. Acontece. Então, essa vida agitada que eu falo do mercado imobiliário é porque exige uma atenção e uma preocupação muito grande com essa parte da documentação. E aí onde a gente fala da segurança jurídica, né? Que a pessoa precisa ter um corretor da sua confiança, uma imobiliária da sua confiança, para que realmente as coisas aconteçam como devem acontecer. E nem sempre é no tempo que a gente quer, porque esse processo muitas vezes demora, são diligências que tem, né? Verificação de documentos, correção de documentos, então tudo isso é preciso verificar. Rose, como é que funciona a questão do inventário, Rose? Faleceu o dono do imóvel, os filhos têm que se reunir e fazer um inventário, e geralmente é uma coisa que demora e é caro. Isso é um dos problemas mais sérios que tem, né? E muita gente prefere, às vezes, até não fazer nada na hora de vender. Se não tiver o inventário, não vende. Não tem como vender. Todos os inventariantes têm que estar de acordo, né? Então, assim, porque um pode requerer depois. Exato. Tem que saber se realmente está tudo averbado ali, matrimônios, né, os casamentos, divórcio, enfim. Se faleceu alguém, atestado de óbito, tem que estar tudo documentado, averbado na matrícula do imóvel, que é onde vai contar toda a história. Então, comprar um imóvel requer, além de planejamento, requer a necessidade de que a pessoa busque todas as informações. Hoje a gente tem um acesso muito grande dessas informações pela internet, né? É tudo muito mais fácil. Porém, existem pessoas também que não passam as informações corretas. Então, onde entra a figura do corretor de imóveis, o corretor que realmente tem interesse, que gosta de fazer o trabalho bem feito, que não está preocupado apenas em aproximar as partes para tirar a sua comissão, né, da negociação, esse corretor ele precisa estudar, ele precisa entender de documentação, ele precisa estar respaldado para que leve os seus clientes a fazer um negócio bem feito. Dá segurança ao vendedor e ao comprador. Exatamente. Especialmente a quem compra, porque geralmente quem vende quer se livrar de um problema. Né? E quem compra muitas vezes vai se deparar com um problema. Então, o sonho da casa própria, ele não pode se tornar um pesadelo. Ele precisa, não deve, né? E nisso o corretor de imóveis é uma figura essencial. Rose, e por que a documentação é tão cara, Rose? É 5% do valor do imóvel, Rose? Esse cálculo já se tornou uma coisa assim, normal, todo mundo considera isso. Claro que varia de cidade para cidade, por exemplo, o ITBI.
varia de cidade para cidade, né, que é o imposto entre transações imobiliárias. O valor de escritura, as custas do cartório, elas são tabeladas, mas são taxas altas, sim. Então, a pessoa, quando vai comprar um imóvel, além de se preocupar, se for financiado, com a questão do valor de entrada, ela também tem que se preocupar de ter uma reserva para pagar as custas da documentação. Porque ele já comprei, agora estou tranquilo. Não é isso, né? Não é só isso. Aí é que dá o problema, né, Rose? E muita gente não imagina, né, não faz esse cálculo. Então, quando eu atendo meus clientes, eu tenho essa preocupação, Aderbal, de mostrar o que ela precisa ter de recurso financeiro para dar continuidade. Porque com a propagação das facilidades, dos projetos do governo, dos incentivos que são muito bons realmente para atender ajuda, hoje, né? Facilita várias classes, né? Então isso facilita bastante. Porém, as pessoas precisam ter esse conhecimento de que elas têm, além do prazo, que muita gente não tem paciência de esperar um processo de venda, além do prazo para realizar tudo isso, também precisa ter recurso. É porque as coisas não acontecem de uma hora para outra. A burocracia gera uma morosidade que E que é assim, hoje é razoavelmente rápido, né? Se a pessoa não tiver nenhuma complicação das certidões, por exemplo, do vendedor, se tiver tudo ok, né? Não deu nenhum problema, está tudo certinho, é rápido. Agora, quando aparece uma pendência, uma ação ali, né, que ainda vai ser julgada e o imóvel pode ser arrolado nesse processo, então tem que tirar as ações trabalhistas, né, que também são comuns hoje em dia. Então, tudo isso, o comprador tem que estar certo de que aquele imóvel não está vinculado a nenhum processo judicial. E tudo isso depende das certidões que são emitidas através da imobiliária, do corretor autônomo. Porque se o vendedor tiver alguma dívida ajuizada, aquele imóvel pode estar penhorado e você pode estar comprando uma coisa que não é dele. Eu vivi uma situação interessante, que o imóvel tinha sido vendido no prazo de 5 anos, ele já tinha passado por 2 compradores. Eu estava orientando o 3º comprador. Isso ainda, na minha vivência como corretora de imóveis, eu ainda não tinha esse conhecimento. A gente aprende na prática. Na prática. O curso de formação, ele dá uma base, né, ele dá uma introdução a esse mundo que é muito amplo, muito diverso. Mas é a prática, a convivência que vai te trazendo essa formação. E por isso que é importante trabalhar com a imobiliária, porque você vai aprendendo no dia a dia, né? Perfeito. Então isso é importante. Rose, vamos chamar mais um intervalo? Vamos. Daqui a pouco voltamos com a Rose França. O Colégio Objetivo Cubatão é uma instituição comprometida com a qualidade do ensino em todas as etapas educacionais, desde a educação infantil até o ensino médio. Oferecemos um ambiente acolhedor e estimulante para o desenvolvimento integral dos alunos. Além disso, temos um programa de pré-vestibular, dedicado a prepará-los para os desafios dos vestibulares e uma preparação especializada para aqueles que desejam ingressar nas carreiras militares. Acreditamos na importância da educação como base para o futuro dos estudantes e trabalhamos incansavelmente para proporcionar a melhor formação acadêmica e pessoal possível. Para mais informações, acesse nosso site www.objetivocubatão.com.br. E voltamos com a Rose França. Rose, essa questão de imóvel, compra, venda, é um mercado pujante aí. Como é que está essa questão do mercado imobiliário na nossa região, Rose? Você atua não só na Praia Grande, né? Porque a ABS está na Baixada Santista, então você atua em Cubatão, São Vicente, Praia Grande, é isso? Santos. De fato, a questão imobiliária hoje, o mercado está muito aquecido em todas as esferas. Uhum. E Praia Grande, por exemplo, isso é visível, né? O desenvolvimento, o crescimento da cidade. É uma das cidades que mais cresce no Brasil? Com certeza. Foi uma transformação muito grande, muito rápida,
né? Para quem conheceu Praia Grande há 20 anos, né? Hoje se deparar com tudo que a cidade está oferecendo, ela realmente é um atrativo tanto para o turista que vinha, antigamente turista de fim de semana. Hoje em dia as pessoas compram os imóveis para desfrutar no fim de semana do seu próprio imóvel, não mais ficar nas colônias, como era antigamente, né? Colônias de férias, ou as kitnets ali da cidade do Oceano. Hoje, realmente, o mercado oferece muitas possibilidades, com muitas construtoras, com muitas facilidades para se adquirir um imóvel. Praia Grande nesse sentido, né? Cubatão está mudando também o cenário aqui, muitas casas sobrepostas, Cubatão, né, prédios. Então, assim, a necessidade da população vai gerando uma mudança no mercado. E, assim, todo dia nasce gente, morre gente, o pessoal casa, descasa, filho sai de casa, filho volta para casa. Isso mexe com esse mercado todo. Então, o que move o mercado imobiliário são as famílias, são as pessoas. Rose, dentro dessa experiência, tem alguma história interessante que possa compartilhar conosco? Sim, tenho várias. Eu gostaria de deixar assim como uma mensagem de esperança para aquelas pessoas que acham que é difícil ter uma propriedade, começar a vida comprando um imóvel. Hoje as possibilidades são muitas, né? Além da Caixa Econômica Federal, que abre um leque muito vasto, os outros bancos também estão abrindo as facilidades para o financiamento. E muita gente pode se perguntar, vale a pena comprar um imóvel, passar a vida inteira pagando? Vale. Já que você vai morar de aluguel, paga uma coisa que é sua. Tem um ditado popular que diz que quem compra terra não erra. Interessante isso. Né? Então, assim, ainda é um produto, né? um investimento que tem um retorno líquido e certo. Agora, é preciso fazer a manutenção, é preciso cuidar, né? E não pode negligenciar o combinado de um contrato de financiamento para não perder, porque acontece muito na Praia Grande. Contratos diretamente com construtores, que muitas vezes têm cláusulas absurdas que as pessoas não conseguem cumpri-las e devolvem o imóvel e perdem tudo que investiu. Isso é lamentável. Então existe toda essa preocupação. Então, quando você for comprar um imóvel, procure um corretor correto, uma pessoa que tenha uma indicação de alguém da sua confiança, ou procure uma imobiliária da sua confiança, porque é o seu patrimônio, é a sua vida que está em jogo. Perfeito, Rose, porque é o investimento da vida, então tem que ter vida, todo um cuidado, né? Todo cuidado. E assim, não é difícil hoje, né? Por exemplo, eu tenho uma família, você falou um dos exemplos. Eu coleciono histórias muito emocionantes e eu me emociono mesmo, porque além de viver a realidade dos meus clientes, eu entendo, antes de vender um imóvel, antes de pensar no lucro, na vantagem, no que for, eu tenho uma história de uma família, eu tenho pessoas que estão depositando em minhas mãos a possibilidade de realizar um sonho. Então, assim, e muitas vezes a pessoa acha que não vai conseguir. Então, quando você quiser comprar um imóvel, investir, seja o que for, procure um corretor de sua confiança, faça um estudo das suas condições, das suas finanças, converse com o correspondente bancário e busque se organizar, se planejar para isso. Né? Se você quer vender, nós também temos condições de regularizar, orientar para regularizar o imóvel caso esteja irregular. A nossa profissão como corretores de imóveis tem essa dinâmica, esse alcance, esse serviço que é fundamental, porque está lidando, né, com as emoções das pessoas, com a perspectiva delas, com sonhos, com a vida e com seu patrimônio. Então, é muito importante cuidar do imóvel, prestar atenção na documentação, buscar ajuda e fazer um estudo antes de se envolver só emocionalmente e querer realizar um sonho, mas um sonho se realiza com trabalho, com projeto, com organização. Então, a nossa função, a nossa missão como corretores de imóveis é oferecer essa segurança, não apenas, principalmente no caso, a documentação, a história do imóvel, mas também abrir os horizontes e mostrar quais são as possibilidades. Essa família que eu atendi
sonhava, mas achava que era difícil, e nós ficamos 5 meses trabalhando, mostrando as possibilidades, sonhando. Porque tem imóvel de vários valores, né, Rose? De localização, tudo, né? Sim. E aí acontece isso. Recentemente estava tudo pronto, a documentação para venda, e aí existia uma situação de irregularidade da obra, da edificação. E aí o que acontece? Quando o imóvel é financiado, ele precisa ter um laudo do engenheiro da instituição, né? Da instituição, né? Que é indicado pela instituição. E aí o que acontece? Muitas vezes a engenharia, na hora de avaliar o imóvel, tanto o valor de mercado não está compatível, porque muita gente coloca, adiciona o valor afetivo e não entende que existe um valor de mercado, que é o que efetivamente controla a venda, né? O valor de mercado. Muitas vezes, no laudo da engenharia, esse imóvel, esse laudo é negativo, é ruim, porque não atende tanto às regularidades de documentação, de metragem, situações construtivas, como documentais. Então, é um processo, mas não é um processo impossível. Muita gente hoje está realizando o seu sonho graças à ação dos correspondentes bancários e corretores de imóveis, especialmente. Muito bom. Rose, estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado por compartilhar suas experiências com a gente, né? Que é uma profissão realmente louvável, né? Rose, deixa uma mensagem para o nosso telespectador. Bom, o que eu quero desejar é que cada família, né, cada instituição familiar, ou pessoas, hoje é muito comum os jovens quererem ter seu próprio cantinho, né? Que esse sonho que as pessoas têm, que essa necessidade, porque é uma necessidade, né? A gente depende de algum lugar para ficar, desde o tempo das cavernas, né? Então a moradia está no nosso DNA. Que pense, que avalie, que busque as alternativas e que não perca a oportunidade de realizar os seus sonhos, de buscar construir um patrimônio tanto para morar como para investir, porque a propriedade ainda e com certeza vai continuar sendo um dos passivos, aliás, um dos ativos, né? Um dos ativos mais importantes, com mais rentabilidade e segurança. Agradecemos muito a participação da Rose Mary França, ex-vereadora, poeta, jornalista. Essa facilita muito a função de corretora. Poeta e jornalista, né, Rose? Facilita bastante. Muito obrigado, Rose. Quando tiver a oportunidade, volta ao nosso programa, certo? Muito obrigada. O programa Cidade em Foco chega ao seu final. Até o próximo.